Olá, meu irmão, minha irmã do propedêutico, da Escola Diaconal São Lourenço, do propedêutico, das outras etapas também de formação. Eu sou o diácono Alessandro Faleiro e estou muito honrado de poder participar deste momento tão importante para a caminhada diaconal, da família diaconal como um todo. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela confiança. O tema que vamos trabalhar hoje é a celebração da palavra. E eu gostaria de começar com a principal motivação que temos para celebrarmos a palavra. Então vou pegar aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 28, o finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eu peguei esse trecho da palavra de Deus, é uma das motivações, uma só, né? Eu peguei essa, mas há muitas outras motivações e outros exemplos de Jesus para que possamos comunicar a boa notícia, divulgar a palavra de Deus, refletir e principalmente nos alimentar com a palavra de Deus e alimentar o povo também, com o pão da palavra. E eu gostaria de reforçar o ensinamento de nossa igreja desde o início. Jesus Cristo está presente na igreja também de forma real, efetiva, real, também no pão da palavra. No pão da palavra. Então, esse pão que nos alimenta, esse pão que dá vida, que nos tira às vezes do conforto, que dá vida à comunidade, a prova de que Jesus nos acompanha. Então, o pão da palavra também nos incorpora a Cristo, a missão de Cristo. Então sempre devemos estar de ouvidos e coração muito abertos para nos alimentarmos, adorarmos a Deus pelo pão da palavra, pela escuta atenta e principalmente pela prática. Principalmente. A celebração da palavra, ela vem sendo, vamos dizer assim, revalorizada, redescoberta, valorizada, incentivada na igreja, sobretudo nos tempos atuais. E é importante dizer, de início, a celebração da palavra é uma liturgia, é uma das maravilhosas liturgias da igreja. Muita gente começa a falar assim, quando muita gente chega nas igrejas e fala assim, hoje eu vou embora para casa, que hoje vai ter só culto. As pessoas falam assim, às vezes, se bobear, até a gente pensa desse jeito. Vamos corrigir imediatamente isso. A celebração da palavra é uma liturgia. Uma liturgia. Quando hoje falamos culto, é um culto também, como as outras liturgias, um culto a Deus, mas as pessoas usam esse termo quase que no sentido pejorativo. Então não é missa, é que só tem culto. Então não podemos pensar assim não. E nós mesmos na escola diaconal, na caminhada diaconal, temos de valorizar muito a celebração da palavra. E a diferença, num sentido assim, mais geral, o culto, quem organiza um culto somos nós, os seres humanos. Quem organiza, preside a liturgia é o próprio Cristo. Em outras palavras, quem preside a celebração da palavra é Cristo. É Cristo. Por isso, ela merece toda a veneração, todo o cuidado, todo o respeito,
toda a dignidade possível. Ela não é uma subliturgia. Ela não é uma subliturgia. Por isso precisamos muito aprofundar. Esse encontro de nós que temos hoje, eu gostaria de apresentar alguns conceitos gerais da celebração da palavra. Todos eles merecem aprofundamento. Então entendam esse encontro nosso hoje como uma espécie de, vamos dizer assim, provocação. Provocação. É interessante que nas igrejas orientais, as igrejas de rito oriental, elas chamam a celebração da palavra um nome muito bonito. Seria a liturgia dos pré-santificados. O que significa isso? Que nessa liturgia haverá o pão da palavra, haverá o encontro da comunidade na qual Cristo está presente também de forma real. E é interessante que nelas serão distribuídos os sacramentos, vamos dizer assim, o pão da palavra, vamos corrigir aqui, nela vai ser distribuído o pão consagrado no domingo. Então, por isso que se chama Liturgia dos Pré-Santificados. É um nome muito interessante e tem até a ver com a maioria das celebrações que temos, pelo menos na Arquidiocese de Belo Horizonte. A Liturgia dos Pré-Santificados. Olha que coisa bonita. E lembrando que o principal pão na celebração da palavra é o pão da palavra. É o pão da palavra. Já adianto que não é obrigatório, ainda que seja maravilhoso, seja muito bom, seja muito digno, mas não é obrigatório haver a distribuição da Eucaristia, não é obrigatória essa distribuição na celebração da palavra, porque Cristo é o alimento na palavra. Mas, se é possível, ainda bem, ótimo, ótimo. Muitas comunidades do Brasil, é um dado da CNBB que eu considero desatualizados, pode ser que sejam até mais. 70% das comunidades do Brasil celebram o domingo com a celebração da palavra, por falta de ministros ordenados que presidam a Eucaristia. Significa que muitas desses 70% das comunidades celebram, talvez, eu acredito, sem a distribuição da Eucaristia. Fica uma provocação também. Esse número, eu acredito que esteja desatualizado, porque ele é do início dos anos 90, se não me engano. Se eu disse que quem preside é Cristo, o presidente da celebração da palavra, que pode ser um ministro ordenado ou um ministro leigo. Quando eu falo ministro ordenado, não é necessariamente só o diácono. Eu me recordo aqui que no início dos anos 90, Papa São João Paulo II veio ao Brasil e presidiu a celebração da palavra em Goiânia. Me recordo muito bem, foi uma celebração muito bonita. Inclusive, quando ele veio a Belo Horizonte, inicialmente a ideia seria que ele celebrasse a palavra aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, quando ele visitou a cidade de Belo Horizonte em 1980. Então, o Papa preside a celebração da palavra. Dom Valmor, recentemente, na reinauguração da Igreja da Pampulha, presidiu a celebração da palavra. Então, ela pode ser presidida pelo ministro ordenado, diácono, padre ou bispo, e, graças a Deus, também pelos ministros leigos, leigas, o ministro da presidência leiga da palavra, ministra da presidência leiga da palavra. É um ministério muito importante, muito bonito e muito exigente também. Quem preside a celebração da palavra, no sentido, assim, vamos dizer, ministerial, como eu disse, quem preside é Cristo, mas no sentido ministerial, senta-se, sim, na cadeira do presidente. Havia um mito aí, algum tempo atrás, que só sentava nela o padre. Não, é um equívoco. A gente só não deve sentar-se na cátedra do bispo. Mas a cadeira do presidente, no espaço litúrgico, ela é um sinal litúrgico. Quem preside é Cristo e ele é o mestre que ensina, de cadeira, vamos dizer assim. Ele se senta para ensinar os seus alunos, que são os discípulos, seus filhos, seus irmãos, seus seguidores.
Então, o presidente, homem ou mulher, senta-se na cadeira do presidente, porque está agindo na pessoa de Cristo. É um ministro que vai servir o pão da palavra, vai emprestar a voz para Deus falar e presidir. E é interessante também que na celebração da palavra, como quem preside é Cristo, é estranho. Não vamos ficar nessa história de pode ou não pode, não. É estranho que haja adoração do Santíssimo durante a celebração da palavra, tal qual acontece na missa. Não pode também. Porque quem preside é Cristo, é estranho. É uma adoração. Ele vai adorar ele mesmo, vamos dizer assim. A celebração da palavra é um grande louvor litúrgico a Deus Pai. Quem preside é Cristo, com a comunidade em torno da mesa da palavra, um grande louvor a Deus Pai. Então, não há adoração do Santíssimo na celebração da palavra. Temos de ficar muito atentos a isso. Temos de ficar muito atentos. E eu acredito que muitas comunidades, às vezes as pessoas até estranham, quando eu não conduzo a celebração, a adoração do Santíssimo. E se ela houver, ela é tão discreta, tal qual na missa. O padre às vezes ajoelha rapidamente e se levanta ali durante a oração eucarística. São orações muito discretas, muito rápidas, né? Porque a grande adoração é do início ao fim da celebração da palavra. Eu gostaria de falar aqui também algo, antes que eu me esqueça, algo muito interessante. Se por acaso você quiser fazer uma procissão da Bíblia na celebração da palavra, isso vale para a missa também. Que ela seja na procissão de entrada. Porque Deus está presente de forma real no pão da palavra, do início ao fim da celebração. Então é muito estranho que a Bíblia entre só pouco antes das leituras, porque do início ao fim, se tirarmos o que é a palavra, não sobra nada. Então é muito interessante. Comece a criar comece a observar isso. Não é questão de pode ou não pode, tem ou não tem lógica. Comece, se houver alguma entrada mais solene da Bíblia para valorizá-la, faça no início, porque a celebração da palavra e também os outros sacramentos, a palavra de Deus está do início ao fim. Do início ao fim. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, muita gente tem um certo pudor de entender a celebração da palavra como se, não, ela não pode ficar parecendo a missa, não. Ela não pode ficar parecendo a missa, não, vamos tomar cuidado para ela não ficar parecendo missa, mini missa. É uma bobagem isso, bobagem. Por quê? Não só a celebração da palavra, como os outros sacramentos têm uma estrutura muito parecida com a da missa. Começa com a liturgia da palavra, começa com a acolhida, a liturgia da palavra, né? Então ela vai sim, até certo ponto, se parecer demais com a missa. Vai parecer demais com a missa. Mas é outra liturgia. Não vamos ter não vamos preocupar com isso demais, não gastar muita energia com isso, não. E no início, a maior parte delas parece sim com a missa, tá bom? Então, sem estresse, não vamos estressar com isso, não. Não vamos gastar muita energia com esse negócio, não. E vamos refletir antes de ir. Tem hora que a gente sai repetindo coisas que os outros falam aí, e nós não prestamos atenção. Ela vai sim se parecer com a missa. Vai acontecer no batismo, vai acontecer no matrimônio, também tem isso, né? Os ritos iniciais e a celebração e a parte da palavra, né? Lembrando que a palavra está do início ao fim. Uma coisa muito bonita, a liberdade, uma certa liberdade para a celebração da palavra. O documento novo da CNBB sobre a celebração da palavra já está prevendo um ritual para a celebração da palavra. Eu estou muito curioso para ver esse ritual, porque
ele vai ter que contemplar uma certa liberdade. A celebração da palavra, ela tem essa característica. Ela tem uma certa liberdade. O próprio documento da CNBB traz várias possibilidades da celebração da palavra. A celebração da palavra com ou sem a distribuição da comunhão, da Eucaristia, a celebração da palavra com a liturgia das horas, a celebração da palavra nas exéquias, a celebração da palavra com o ofício divino das comunidades, etc. É muito interessante, muito bonito isso, uma riqueza, um tesouro da igreja, um tesouro da igreja. Então nós temos que valorizar. Eu vou até mostrar já o documento é o documento 108. Se ele aparecer invertido para vocês me desculpem, mas eu vou falar. É o documento 108, Ministério e Celebração da Palavra. Vale a pena conferir. Ele é muito voltado para os leigos, mas quem está na caminhada diaconal também tem que consultá-lo. Depois eu vou indicar os outros documentos aqui. E esses próprios documentos indicam outros subsídios interessantíssimos, tá? Esse é o outro aqui, a celebração, um subsídio da CNBB, que se chama Celebração da Palavra de Deus. Esse subsídio traz várias possibilidades de celebração da palavra também. Vale a pena conhecer. Lembrando que a CNBB vai lançar um ritual da celebração da palavra. Vamos lá. Então, ela tem essa liberdade. Então, você pode criar algumas coisas. Vamos apreciar com moderação essa possibilidade. Ter criatividade litúrgica é uma coisa. Temos que entender se vai ter ou não vai ter lógica, certas criatividades aí. A celebração da palavra, outra observação muito interessante, não deveria ser tratada como um substituto da missa, um subsalente da missa. A celebração da palavra tem uma dinâmica própria, como eu disse, é uma liturgia própria. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, depois, a CNBB como um todo incentiva que as paróquias, as comunidades tenham um horário próprio para a celebração da palavra. Olha que coisa bonita. Deveria ter mesmo. E essa deve ser a nossa proposta também, como caminhada diaconal, incentivar as comunidades que haja um horário, de preferência um horário dominical, né, na celebração dominical, no domingo, com a celebração da palavra. Ou então, durante a semana, e deixar o domingo para valorizar a Eucaristia, mas tem um horário fixo da celebração da palavra. As pessoas vão saber que é a celebração da palavra. Aí sim, pode ter um dia com o ofício divino, etc. Várias possibilidades. Então, não é uma subliturgia, não é um substituto da missa, não. Ela tem uma dinâmica própria e que merece ser conhecida. Dom Joaquim Moll aqui também, numa reunião eu lembro que as pessoas estavam reclamando que uma comunidade estava tendo muita celebração da palavra. E ele recordou, não, ele não falou para não ter, é para continuar tendo e criar um horário para a celebração da palavra. Eu achei muito interessante a observação dele. Na celebração da palavra, é muito importante, como eu disse, é uma liturgia presidida por Cristo com toda a sua dignidade, que haja a participação efetiva dos ministérios. Então, sim, tem os ministros da acolhida, porque as pessoas, quando se congregam, formam o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Merecem, sim, ser bem acolhidas. Tem que ter é bom que haja os leitores, o Ministério da Presidência é um, o Ministério dos Leitores é outro. Então, que haja os ministérios dos leitores, do salmista, o Ministério do Canto, o Ministério da Distribuição da Comunhão, os acólitos. A celebração da palavra também tem espaço para esses ministérios. Então, eu já vi acontecendo eu chegar em comunidade em que eu fui chamado às pressas porque o padre passou mal, alguma coisa, não me recordo bem, e
na procissão de entrada já estava toda preparada, com incenso, com tudo. Quando eu assustei, eu entrei sozinho. Eu entrei sozinho. Mostrou que a comunidade não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Todo aquele aparato poderia ter continuado. Poderia ter continuado, sim, né? Por quê? São os ministérios em torno da palavra, em torno da mesa da palavra. Então, valorize na comunidade esse tipo de informação e para as pessoas também saberem. Tomar muito cuidado. É outra liturgia. Nós temos problemas, às vezes, com os ministros da comunhão, porque eles confundem com a missa, eles chegam, às vezes, querem que a gente faça o lavabo, né? E aquilo ali é rito da missa. Na celebração da palavra não tem. E há várias dinâmicas na celebração da palavra que, a partir do momento da liturgia da palavra, para frente, no momento do louvor, eles são diferentes da missa. Aí sim, é diferente. E às vezes a comunidade está tão acostumada com a missa que ela age como se fosse a missa, né? É muito curioso isso, mas é uma missão para nós, para ensinar isso para as comunidades. É um caminho a ser percorrido. É muito importante que haja o cuidado, o zelo na preparação da celebração da palavra, não só por parte do presidente, mas também por parte de toda a comunidade. O presidente, sim, vai preparar a reflexão, ou outra pessoa encarregada da reflexão vai preparar bem, sim. No caso do ministro ordenado, usamos o termo homilia, né? Então, preparar bem, não chegar de improviso e falar, não. Preparar o espaço, entendendo os tempos litúrgicos, né, as cores litúrgicas, tem os ornamentos, tem vezes que no Quaresma não tem, mas né, na Páscoa são mais bonitos, mais assim vistosos, essas coisas, né? Então a celebração da palavra também precisa ser preparada com muito esmero, né? As músicas dentro da liturgia. Aí uma observação na celebração da palavra, não há o rito das ofertas, da apresentação das ofertas. Então é estranho que haja uma música que fala sobre o pão e o vinho, né? É o momento de ofertarmos nossa vida. Então, mas é difícil muitas vezes a comunidade já preparou, chegamos em cima da hora. A realidade é essa. Muitas vezes somos chamados em cima da hora para celebrar a palavra. E os grupos de cantos não prepararam outro canto. Mas é sempre importante observar isso. As músicas bem preparadas dentro da liturgia, sim, né, daquele dia, daquele tempo litúrgico. Outra coisa, é muito recomendável demais que seja valorizada a liturgia, as leituras do dia, o lecionário, inclusive usando, se possível, o livro litúrgico, o lecionário, o evangeliário, se possível, para valorizar, para dar o sentido de comunhão também com toda a igreja. É uma liturgia da igreja, então segue de preferência, né? Segue as liturgias, as leituras, a dinâmica da liturgia dominical ou da semanal, dependendo do caso. Então é isso, assim, eu gostaria, tudo que eu falei aqui, tudo merece aprofundamento, mas essa fica sendo uma provocação. É uma liturgia. Vamos tratá-la com muito carinho, muito cuidado, muito esmero mesmo. É uma preciosidade, uma joia da igreja. E ensinar, levar o povo também a reconhecer isso. É uma bênção para a igreja a celebração da palavra. Eu comecei indicando algumas leituras. Eu vou falar só algumas. Então, eu já vou repetir. Então, o Ministério e Celebração da Palavra, documento 108 da CNBB, Celebração da Palavra, subsídios da CNBB, que tem aqui várias dinâmicas. Há muitos subsídios que nos ajudam a preparar a reflexão. Muitos, não vou indicar um X aqui ou Y, porque há muitos bons subsídios.
tome muito cuidado com alguns comentários, algumas observações que circulam por internet, tem muita coisa estranha, tá? Tome muito cuidado. Observe bem as diretrizes da arquidiocese, que estamos na arquidiocese de Belo Horizonte. Observe muito bem as diretrizes da arquidiocese de Belo Horizonte, tá bom? Outra aqui que é uma joia, uma preciosidade. Orientações para a celebração da Palavra de Deus, documento da CNBB número 52. Vale a pena conhecer. A Igreja do Brasil é muito criativa, muito, eu vou dizer até ousada na preparação, em lidar com o Ministério dos Leigos, o Ministério da Celebração da Palavra. Muito bonito, muito interessante, vale a pena conhecer. Então é isso. Por enquanto é isso. Eu gostaria, né, de agradecer muito a confiança, a paciência, a atenção e vamos nos aprofundar. É um tesouro a ser descoberto, um tesouro maravilhoso a ser descoberto. Então, um abraço a todos. Eu gostaria de conceder a bênção a cada um de vocês, a sua família, a sua comunidade. Pedir que Nosso Senhor continue acompanhando e que nos dê sabedoria para aproveitarmos bem esse dom da escuta da palavra, dom também da prática da palavra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Todo Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.